Boa noite a todos. Boa noite você que está em casa também, que conosco prestando esse culto ao Senhor. Que Deus possa te abençoar. Vamos com alguns avisos importantes. Terça-feira nós teremos oração das Déboras, às 10 horas. Está mantido, ok? Certinho? Então, você já que tem participado, ou você que ainda não conhece, procure participar, procure orar conosco, que nós possamos, assim, ter a nossa cobertura aos nossos filhos, aquilo que acontece na sua casa, que você possa separar esse momento para dedicar ao Senhor também. Segunda e quarta-feira, amanhã nós teremos a nossa oração online, às 20 horas e 30 minutos. Então, pelo Facebook, tenho explicado alguns, todo mundo aqui consegue acessar o Facebook, tá ok? Então, como que você faz? É bom você curtir a página, porque assim você receberá a notificação. Alguns estão usando mais Instagram, a gente, por questões de simplificar o processo, a gente usa só o Facebook, que era o que a maioria aqui já usava. O Facebook ali você já recebe a notificação, a gente não precisa estar usando nenhum tipo de sistema para poder colocar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque demanda também, simplifica para cada um poder fazer de sua casa, senão vai exigir um pouquinho mais de conhecimento. Mas você, curtindo a página, você receberá a notificação. Caso você esqueça, você terá ali o horário que começa o culto de oração às 20 horas e 30 minutos. Segunda-feira e quarta-feira, você é nosso convidado. Escola de discípulos. Aprender a palavra de Deus. Quando nós falamos de pregação, então não há nada melhor do que você poder aprender a palavra de Deus, para poder verificar se a pregação que você está recebendo, se o alimento, como disseram ao profeta no Antigo Testamento, morte na panela. Será que tem morte nessa panela? Então, somente você também conhecendo a palavra de Deus. Então, terça-feira e sexta-feira, 20 horas, ok? Oração, 20 horas e 30 minutos. E a escola de discípulos, às 20 horas. Nós fazemos pelo grupo no Google Meet. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde você também dali poderá ter o link para poder, assim, estar aprendendo conosco. Temos a leitura bíblica, estamos lendo o Antigo Testamento e também estamos dando a revista, que é da Nova Vida, que já tem ali alguns assuntos que você pode ler em casa e acompanhar aqueles pontos que são mais importantes. Ok? Alguma dúvida? Que incentivo vocês a fazerem, a poderem estudar, a estarem se empenhando em aprender, porque assim vocês não ficam também na dúvida. Muitas vezes, quando algumas pessoas me perguntam sobre algo da Bíblia, ou quando não concordam, dificilmente alguém fala para mim que está estranhando aquilo que eu estou ensinando, mas mostrando, não é porque eu tenho isso aqui na Bíblia. Normalmente eu não acredito que Deus faz assim, mas não tem embasamento. E nós temos muitos hábitos, muitos costumes, nós temos muitas coisas que nós imaginamos que é de determinada forma, mas quando nós lemos a palavra de Deus, não é assim. Então, incentivo você a estar lendo a Bíblia e assim também aprendendo alguns assuntos específicos. Terça-feira e sexta-feira, às 20 horas. E no final do culto, nós teremos o nosso momento de adorar ao Senhor, os nossos dízimos e ofertas, que assim você possa fazer. Temos aí o Pix da igreja, que você possa estar sensível àquilo que Deus está colocando no seu coração, que você possa estar sensível às atividades, aos custos que nós temos para poder pregar o Evangelho, que nós temos para poder manter, para poder fazer ação social, para poder fazer com que a preocupação maior do pastor seja a oração e a pregação da palavra, assim como foi falado em Atos também pelos apóstolos.
e que assim nós possamos adorar o Senhor também no final do culto. Vamos iniciar com um texto, somente para comentário, que fica em Romanos 10. Convido você para uma leitura rápida, em Romanos 10, no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Quem gosta de boas notícias aqui? Receber boas notícias. Nós gostamos de receber boas notícias, e isso é saudável, é aconchegante, é acalentador, principalmente quando tem alguma coisa que nos aflige e você recebe boas notícias. Boas notícias, elas são bem-vindas. Em dias difíceis, sim ou não? São bem-vindas. E em dias que também são considerados mais fáceis, também. Quanto mais boas notícias nós recebermos, mais felizes nós ficaremos. Quem gosta de receber uma má notícia? Nós não gostamos. Uma má notícia vai tirar a nossa paz normalmente. Vai, de alguma maneira, nos afligir. Mas as boas notícias são aquilo que nós podemos dizer que nós iremos nos aconchegar ou deveríamos tê-la como uma palavra aconchegante. São as boas novas. Nosso semblante, ele é levantado com as boas notícias ou é mantido, né? Se mantém, dá mais força para o nosso semblante. Uma pessoa com um semblante para baixo, né? Você olha, ela está triste. Dias de pandemia. Então, nos dias que, ainda que alguns possam pensar, estamos no final ou ainda estamos no meio para o final, mas no momento mais crítico, principalmente da pandemia, ou nos momentos agora que nós esperamos que fique mais livre, fique mais seguro, né? A gente tenha mais segurança. Então, receber boas notícias, porque comércios fechados, né? Dúvidas se você vai ter uma alimentação, medo pela sua própria vida, será que eu estou doente? Eu falo com alguns amigos e quando tem algum sintoma, a pessoa fica apavorada. Para às vezes, então vou fazer isso para o médico, não adianta, agora é observar. Observe e veja como que vai ser o tratamento. Mas não adianta eu, com um dia, já ir fazer o exame, por exemplo. Não é isso? Que os médicos recomendam, se eu não me engano, são 3 ou 5 dias. Não é isso? 3 ou 5 dias, mas, enfim, não estou aqui para dizer quantos dias são. Mas o médico pede para ser mais alguns dias para não dar um resultado ali que não seja confiável. Então não adianta, você tem que esperar. Você pode, aí tem médicos que vão dar algum tipo de tratamento para você poder se prevenir. Mas são dias que, de alguma maneira, nós queremos segurança. Nós podemos perder o nosso emprego, né? Quantas pessoas não perderam o emprego, quantas pessoas não fecharam o comércio. E o que essa pessoa espera? Boa notícia, boas novas, comércios fechados. Nós queremos ouvir, no final das contas, o quê? Que está tudo bem, está seguro. Não é isso que você quer ouvir? Está tudo bem, está seguro. Há ainda aqueles que não se alegram com as boas notícias, sabia disso? Tem pessoas que não se alegram com as boas notícias. Por quê? As boas notícias podem ferir egos e interesses alheios. Quando essas boas notícias não convêm para algumas pessoas, de alguma maneira, né, tais pessoas, não receberão de bom grado essas chamadas boas novas.
e de alguma maneira tentarão impedir que essas boas novas cheguem. Sim ou não? Quem lucra com mais notícias vai querer que as boas notícias cheguem logo para você? De alguma forma lucra? O que vocês acham? Não. Não, porque o mundo ama o dinheiro. É o rei, né? O senhor do mundo é o dinheiro. Então, imagine as boas novas sem ter quem a espalhe ou quem pregue. Eu fiquei pensando, umas boas novas, mas não tem quem pregue. Será que é possível isso acontecer? Não ter quem pregue as boas notícias? São boas notícias. Você, quando recebe uma boa notícia, normalmente você quer o quê? Espalhar de alguma forma. A não ser quando você quer ter aquela boa notícia só para você, por algum interesse. Mas uma boa notícia, normalmente, a gente quer espalhar. Estou falando alguma mentira? A gente quer espalhar a boa notícia. Pode ser porque se tornou desinteressante aquela boa notícia, ou aquela boa nova. Não está mais interessante falar sobre ela. Pode ser que eu não veja lucro. É possível? Eu não ver lucro numa boa notícia e se tornou desinteressante para aquilo que eu desejo, eu não vejo como lucrativo. O que poderia impedir? São só perguntas, não vou responder todas agora. Estamos falando sobre a palavra, mas são perguntas para a gente pensar. O que poderia impedir o envio, então, daqueles que anunciam essas boas novas? Dos pregadores. O que poderia impedir, então? Qual é a importância de ter quem dê essa boa notícia? Quem pregue? Qual é a importância disso? Qual é a importância de serem enviados esses que pregam as boas notícias também? Se nós pensarmos no contexto de algo ruim que está acontecendo e tem uma boa notícia em relação àquilo, você acha que é importante que tenham pessoas falando, olha, o comércio abriu, agora nós estamos, a vacina está funcionando, estamos podendo abrir. Você quer ouvir isso ou não quer? E não quer que espalhe essa notícia? Imagine o impacto que isso faz, porque é real, está acontecendo agora, o impacto que faz as boas notícias no meio da calamidade. Olha, tem um lugar ali que está empregando, tem vaga, não é isso? Tem um hospital ali que tem uma vaga para essa cirurgia, para aquele problema, há esperança para aquilo que está te afligindo, há uma esperança, tem uma saída, há uma maneira de você suportar essa situação. Quem não quer receber essa notícia? E quão importante é termos pessoas que dão essa notícia. E quando nós falamos, então, dessa pregação, o que pode esfriar uma pregação? O que pode esfriar a pregação? O que pode modificar uma pregação? Quais cuidados nós precisamos ter com a pregação? E vamos pensar mais uma vez, como a gente estava aqui agora falando sobre os efeitos. Então, quais efeitos pode ou possui a pregação dessas boas notícias? Aquele problema, aquela sua angústia, aquilo que impede que você avance. Eu tenho boas novas para você. Eu tenho boas novas. Imagine Deus falando para você no seu coração e falando, firme-se em minhas boas novas, no meu evangelho, no meio da calamidade, no meio da desesperança. E Deus fala e prega a esperança para aquele que está aflito, para aquele que está perdido, para aquele que está angustiado. Porque existe uma mensagem contrária que diz, continue angustiado com isso, porque não tem jeito mesmo. Aproveite a vida que você tem, da maneira como você está fazendo. O importante é você ser feliz. E já começa a minar as boas novas.
Aquilo que seria libertador para você, alguém vem e impede. Então, quais efeitos nós temos? Vamos, então, em 2 Timóteo, no capítulo 4, para podermos iniciar esse pensamento sobre o poder que tem a pregação, que, aliás, foi iniciado já na parte da manhã, e nós estamos continuando. E pregação com palavra, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? 2 Timóteo, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Seriedade naquilo que está sendo anunciado. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra, Deus, possa ser liberada, Deus, com nenhum acréscimo, Senhor, e que nada seja retirado, Deus. Mas a porção, Deus, que nós precisamos aqui, necessária, Deus, para que nós possamos ser mais iluminados por Ti, Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser direcionados, ó Deus, como uma igreja que Te ama e que Te adora, Deus. Uma igreja, ó Deus, que se reúne para adorar a Ti, Deus. Uma igreja, ó Deus, que se reúne para participar da ceia, Deus. E uma igreja que se reúne, Deus, para pregar o Evangelho, Senhor. Para curar, ó Deus, aqueles que estão cegos, Senhor, aqueles que estão aleijados, Deus, aqueles que estão mortos em seus pecados, Senhor. Para que haja, Deus, cura, libertação, para que nada venha, Senhor, prevalecer, e não prevalece, Deus, sobre a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Deus, é a verdade, e é sobre ela que nós devemos nos firmar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Quando eu leio o Combati, o Bom Combate, eu me lembro de um texto que eu pedi para escreverem na lápide, e botou Combati, o Bom Combati. Botou 2 I, né? Botou I. Então, a necessidade que nós temos, às vezes pequenos erros, né? Ou como que a gente tem que entender a palavra? Uma simples leitura dá para ver que aquilo ali está errado, né? Combati, o bom combati, e toda vez que eu olho aquilo ali, eu falo, um dia eu vou mandar corrigir aquilo ali, que eu já tinha até pedido, mas não corrigiram. Eu combati, o bom combati. A palavra de Deus, ela precisa ser por nós valorizada, e nós precisamos ter cuidado. Não estou só falando por causa de um erro de português, mas usando esse fato para que nós possamos ter atenção ao que é pregado. Timóteo, um jovem pastor, não se sabe a idade corretamente, alguns colocam mais jovens, num consenso acredita-se entre 35
e 40 anos ali liderando a igreja de Éfeso, andou bastante com Paulo, sendo ali seu auxiliador, e naquele momento ali ele está responsável pela igreja. E Paulo dá orientações a esse jovem pastor, para que também essa pouca idade dele não venha a ser um problema, essa sua juventude não venha a ser um problema ao evangelho. Em que sentido? Em fugir, em receber outros ensinamentos, de forma que ele venha a criar discípulos não de Jesus. Porque se ele ensinar errado, ele não criará discípulos verdadeiramente cristãos, mas serão discípulos de uma doutrina que não foi ensinada pelo próprio Cristo. E Paulo dá orientações para que essa juventude seja vista como um fôlego, mas que não venha atrapalhar pela falta de conhecimento ou influência daqueles que estão alvoroçando a palavra de Deus ou modificando. E ele precisa ser vigilante, evitar falsos ensinos e motivos gananciosos. Porque é possível que nós entremos na ganância. Nós fazemos isso com as nossas coisas pessoais. Nós podemos ser motivados por ganância. Somos seres humanos, sim ou não? Nós podemos estar trabalhando não só na igreja, mas a ganância pode fazer parte do nosso coração. E nós precisamos combater. Então Paulo, sabendo dos desvios heréticos, das doutrinas heréticas que podem surgir, das motivações do coração, Paulo orienta: fuja, evite os falsos ensinos. E esses motivos, as motivações, e nós já aprendemos que a nossa motivação ao servir ao Senhor, quer ver? Um falso ensino, motivação de dar dízimo, receber 10 vezes mais. Dê a sua oferta, porque Deus vai te dar em dobro. É uma motivação gananciosa, errada. Eu estou colocando, se um pastor, ele tem aquilo no coração, ele vai pregar isso. E ele vai dizer: olha, Deus vai te dar 100 vezes mais. Oferte aqui, quase que um investimento de uma poupança, ou investimentos mais rentáveis. Traga o seu dinheiro, que Deus vai te dar em dobro, para você enriquecer, porque você é a cabeça, você não é a cauda, você nasceu para comer o melhor dessa terra, você nasceu para dominar, para estar entre os reis. Mas é o que está cheio o coração desse pastor, pregando assim pecado, fazendo o povo pecar, por causa da ganância. E não sejamos nós mentirosos que a ganância não vem no nosso coração, porque vem. Esse é um alerta para nós lutarmos contra a ganância, para nós termos cuidado, nós termos zelo, nós amarmos a palavra de Deus, nós sermos vigilantes, procurar assim a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então são atributos que nós devemos buscar. Eu não posso incentivar a sua ganância. Eu tenho que ensinar você a lutar contra ela, porque ela é natural. Ela é do homem natural. O homem espiritual, ele consegue viver com pouco. E ele, com pouco, ele glorifica a Deus. Porque ele sabe que não há tesouro maior do que ter a presença de Deus na casa dele. Essa é a pregação do Evangelho. Não há problema em ter dinheiro ou ser rico. Também não é isso que eu estou falando. Mas não é a sua paixão, não é o seu amor, não é o seu incentivo de vida. Porque se esse for o incentivo de vida que eu der às pessoas, o que será quando você tiver que abrir as suas mãos diante do Senhor no grande dia? O que você terá para oferecer é ouro? Ou são as suas lágrimas em oração, em súplica ao Senhor? Senhor, está aqui as minhas lágrimas.
chorando, mas diante de Ti, Senhor. Com medo, mas confiando em Ti, Senhor. Às vezes, na escuridão. Às vezes, parece que eu estou num buraco mais profundo, numa angústia, não conseguindo dormir. Mas eu me derramei diante de Ti, Senhor. Está aqui, Senhor. Eu lutei. No versículo 1, nós aprendemos algo já muito importante com a declaração de Paulo. A presença de Deus e Cristo, Jesus, é real. Você sabia disso? Porque ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Não são meras palavras. Nós estamos reunidos aqui na presença de quem? Do nosso Deus e do nosso Salvador, de Cristo, passeando na igreja, tocando nos feridos, curando almas, porque Cristo está vivo. E Ele é muito mais valioso do que ouro, é muito mais valioso do que você ofertar por dinheiro. Porque o ouro refinado que vem dele purifica a nossa alma do pecado, perdoa o pecado mais obscuro que nós possamos ter cometido. A pior coisa da nossa mente, o pior pecado que nós já podemos ter feito. Se nós nos arrependermos, se nós confessarmos, Ele perdoa os nossos pecados. O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. E a presença de Cristo ela é real. Ele passeia na igreja durante os séculos. Ele está presente nos cultos, procurando aquele que quer tocar nele, que quer tocar na orla e receber dele poder. Poder para ser curado, poder para curar, poder para perdoar os pecados. E ele valoriza essa presença numa carta. Ele diz, na presença de Deus, porque é Ele que nos sustenta. Ele que tem me sustentado para direcionar essa carta para você, Timóteo. É o Senhor Jesus que está presente aqui escrevendo comigo. E Ele está escrevendo para você ser um pastor firme, para você ser um crente fiel, para que essa carta passe por gerações, por séculos, e ainda irão falar sobre ela, sobre a verdade da palavra de Deus. Ainda que seja em poucos cultos, em pequenos cultos, com poucas pessoas, mas adorando o Senhor verdadeiramente, porque não é a quantidade, e nem quer dizer que nós somos perfeitos, mas é a maneira como nós nos arrependemos diante de Deus e nós declaramos, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. E nós precisamos acreditar nessa presença e ela nos fará tomar boas decisões e bons votos. Ele diz, Timóteo, estou escrevendo para você na presença de Deus e de Jesus Cristo. E você vai ler na presença de Deus e de Jesus Cristo e Ele vai te ajudar a tomar boas decisões. Então peça, Senhor, me ajude a tomar boas decisões na minha vida. Eu quero tomar decisões sabendo que o Senhor está presente numa simples escrita de uma carta. Na orientação, Ele está presente na sua dúvida, no seu temor, porque Ele quer saber, filho, o que te aflige. O apóstolo inicia as orientações declarando estar na presença do motivo da sua alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. E ele, provavelmente preso, ou entre prisões, há disputas em relação a isso, mas nós sabemos os sofrimentos de Paulo. E ele, no meio disso, ele diz, Cristo é o motivo da minha alegria, e eu estou escrevendo para ti, Timóteo. Mantenha-se como um pregador fiel no meio da calamidade. E nós estamos hoje aqui na presença de Deus e de Jesus Cristo. Essa é a seriedade do que nós estamos fazendo aqui. E Cristo nos ama e nos chama a cada domingo. Esteja cultuando o meu nome.
porque você receberá de mim e receberá poder de mim para enfrentar os dias maus e nos dias bons também, para que você seja meu filho e eu te reconheça. E no final, você receberá o prêmio da vida eterna. E a pregação, ela é importante para quê? Ela é importante para nos alertar sobre o juízo, que há de julgar os vivos e os mortos. Que há de julgar os vivos e os mortos, na presença de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, não é isso? Mas aquele que a ti, não é isso, isso louvor está certo. Eu critico muitos louvores, mas isso aí está certo. Por quê? É verdade isso, todo joelho se dobrará. Mas nem todo mundo para gozar a vida eterna. Mas todo joelho irá se dobrar no grande dia, diante do Deus Todo-Poderoso, no dia da sua volta. Toda língua, mas aquele que a ti... Então é aquele que a te confessar de coração, como Senhor antes. Mas todo joelho irá se dobrar, e alguns serão salvos. O Espírito Santo está convencendo cada um de seu pecado na pregação. A pregação, ela é para nos animar, ela é para falar, também para nos motivar a continuar, mas ela também revela o pecado do ser humano e não pode ser diferente. O que será de nós se eu não for corrigido por Deus? Que esperança terei? Que esperança nós teremos se for um clube? Simplesmente um encontro de pessoas bacanas. Não somos bacanas. Nós fomos retirados da lama, pecadores, merecedores do castigo eterno, mas salvos pela graça de Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo seu amor. Apesar de nós sermos quem nós somos, Cristo nos chama para a vida eterna com Ele. E esse é motivo para nós nos alegrarmos com Ele. Então ele serve para nos alertar sobre o juízo. O Espírito Santo nos convence. Os ministros serão julgados se cumpriram com fidelidade o seu chamado. Todos nós seremos chamados nós somos chamados à fidelidade e seremos julgados por ela. O cristão é chamado para ser fiel. Ser tu fiel, seja fiel. Mas muitos também abandonam. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, através da pregação, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convence o pecador. O pecador se depara com aquilo. O que será de mim, ó pobre pecador? O que será da minha vida? Graças a Deus, pelo Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou pelos meus pecados, que perdoou a minha dívida, que pagou aquilo que eu não podia pagar, mas Ele fez de graça. E todos são convidados para a graça de Deus. E pela pregação, nós somos também exortados. Eu o exorto solenemente. Solenemente, uma atitude solene. Eu acho que ainda é usado muito em questões de faculdade, né? Quando você tem, né, você vai ter um evento solene, não é isso? Questões também militares. Eu o exorto solenemente. A pregação nos estimula a servir a Deus. Então ela serve para nos estimular a servir a Deus. Exortar, estimular você, animar você, aquele que não tem ânimo. A pregação serve para dar ânimo,
para dar força. Siga, continue, não pare. Eu exorto você, volte, venha para o culto, participe do culto, seja o culto ao Senhor, preste culto a Deus. Vai persuadir a ser santo, vai insistir com você, seja santo, se separe, acredite, tenha uma aliança, seja diligente, seguindo em detalhes, de forma grandiosa. Seja você estimulado com uma fé poderosa em Deus, a seguir o grande Senhor do exército, Senhor dos exércitos, com uma fé genuína, verdadeira, estimulada pelo próprio Deus, para um ato solene, um ato grandioso. E ele agora estimula: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ser fiel, meu povo, diz o Senhor. Seja fiel a Deus com seu coração. Seja fiel a Deus durante a semana. Volte-se para o Senhor antes do grande dia, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Mantenha-se firme. Nós precisamos entender que pregar essa palavra e viver essa palavra é difícil. E nós precisamos estar preparados em tempos oportunos ou não, favoráveis ou não. Eu preciso estar preparado, eu preciso pregar. Seja favorável ou não, tenha como se fosse uma ventania contra você, te parando, para você seguir. Então, quando falo pregar a palavra, eu digo de você pregar com a sua vida também, de você seguir em frente. O vento contrário, pregue a palavra. Está difícil, pregue a palavra, siga em frente. Avance em tempo oportuno ou não, na tempestade ou não, na dificuldade ou não. Siga em frente, continue, ainda que os passos sejam mais difíceis, não é isso? Eu vi um trecho de um filme antigo, não lembro o nome, mas era de um mergulhador que acho que ele teve algum problema na perna, não sei. Eu sei que ele estava andando com uma roupa que tinha que fazer um teste para dar 12 passos. Não é isso? Homem de honra. Então, 12 passos. E ele dava aquele passo com dificuldade. Às vezes é assim. Às vezes, o não oportuno, o seu passo está assim, está pesado. E o que era, acho que um superior dele, né, e que ali estava ajudando, o incentivava. Cristo está te dando força para você andar. Não é só motivacional, não. É também, mas ele te sustenta no meio disso. No meio daquela roupa pesada que está querendo fazer você ficar ali, Cristo é aquele que te dá força para você avançar. Tempo oportuno ou não. Mas é difícil. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo dá essa instrução para Timóteo antes. Que mantenha viva a chama. Nós temos a tarefa de manter viva a chama que um dia Deus colocou no seu coração. E se ainda Deus não colocou, que você aceite essa chama de Deus no seu coração. Que você tome uma decisão, porque às vezes tem pessoas que são simpatizantes, pode estar nos ouvindo em casa, ainda não tomou a decisão. Mantenha essa chama acesa, não deixe o inimigo roubar. Fala: Senhor, quem és tu? Preciso ter um relacionamento contigo. E nós, cristãos, temos a necessidade de manter a chama acesa.
E manter a chama acesa é sinal que exige esforço, diligência, todas as propriedades necessárias para que aquela chama continue, a oração, a dedicação ao culto a Deus, ao culto público, a nós estarmos congregando. Tudo isso exige esforço seu, porque senão você se isola, fica em casa. Manter essa chama, manter essa vontade de pregar, de avançar, de querer conhecer a Deus cada vez mais, está contigo, ao mesmo tempo que Ele te ajuda. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Que aí, situações difíceis, não tenha vergonha da minha situação. Não tenha vergonha, estou prisioneiro, não sou aquele vencedor do jatinho que anda de jato para baixo e para cima, e também não estou falando que não pode ter jato, não pode ter dinheiro, não estou falando isso. Eu estou falando, não tenha vergonha que eu não sou um popstar da pregação do Evangelho. Não tenha vergonha que eu estou preso, né? Não estou no sucesso. Não se envergonhe disso. Mantenha-se firme, pois a vitória está em nós nos dedicarmos a Deus, nós sofrermos as prisões por Deus. O mundo pode até não aplaudir, mas Deus está vendo o nosso coração e a nossa dedicação. Sofrimentos, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Suporte comigo esses sofrimentos. Timóteo, não siga esses não. Suporte comigo, fica perto de mim. Não vai para o sucesso não. Porque o sucesso do mundo não é o sucesso de Deus. O dicionário de Deus é diferente do dicionário do ser humano. As nossas riquezas, que é lícito uma pessoa ter, ficarão aí. Não pode ser o seu maior tesouro. Como nós abriremos a nossa mão, cheio de casas ou ouro? Que serventia isso terá no reino dos céus? Posso ter? Vou repetir porque Alfredo falou que não posso ter dinheiro. Pode acontecer. Mas não é a sua paixão, o seu amor. Você não está triste por não ter. Por ter pessoas mais ricas. Por ter pessoas com dons diferentes. Enfim. O seu coração não está ali. Seu coração não está ali. Você está satisfeito. Porque Deus está transformando a sua vida. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, agora a necessidade que nós temos de ensinar, de passar para outros aquilo que ouviu fielmente, não distorça. Infelizmente, muito tem sido distorcido da palavra de Deus. Aquilo que você ouviu na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. A capacidade de ensinar com fidelidade. E eu canso de ouvir, poxa, mas qual o problema disso? Porque a palavra nega. A palavra diz o contrário. Ah, mas o nosso culto não pode ser diferente, nós não podemos animar mais. Não podemos. Nós temos que pregar a palavra somente. Não podemos. O culto não é para ser... Aqui não é o programa do Silvio Santos. Animador. Quando eu falo animar, não estou falando de trazer ânimo, não. A palavra de Deus traz ânimo. De ser um animador. Ser palatável a palavra. A palavra ela tem que confrontar também. Ela tem que nos levar para perto de Deus. Não adianta eu só fazer palavra que fica aí, tá bom. Não adianta. Então tem que confiar a homens fiéis, fidelidade. O que é fidelidade? Não fugir uma vírgula. Não desviar.
Não se pode desviar, não tem negociação com a palavra de Deus, não tem negociação com o culto. Não tem negociação. A palavra de Deus não se renova a cada manhã. Opa, o que é isso? Eu já ouvi isso. A palavra de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, está escrito. A palavra de Deus, ela é única, ela se cumpre. Aquilo que Deus falou para você irá se cumprir se você confiar nele, você irá viver o propósito de Deus na sua vida. A palavra de Deus te renova. A palavra fiel, única, que foi passada para os discípulos, é essa que eu posso pregar. Eu não posso pregar aquilo que Deus simplesmente, eu tive uma iluminação nova. O que eu tenho que ser iluminado é diante da palavra de Deus, aquilo que foi pregado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são os motivos de quê? De nós não sermos o quê? Consumidos. Graças a Deus por isso. Nós não somos consumidos, porque Deus é misericordioso, porque Deus me ama, porque Ele tem uma palavra única de salvação para a minha vida, de mudança. Então ensina, suporte, e ele fala o seguinte, suporte comigo os sofrimentos. Suporte comigo os sofrimentos. Então, na pregação também há sofrimentos. Viver a palavra de Deus faz parte do pacote, viver sofrimentos. E faz parte do pacote suportar esses sofrimentos juntos. Juntos nós podemos suportar em Cristo Jesus. Esses sofrimentos que existem são reais. Alguns mais, outros menos, mas faz parte do Evangelho de Cristo. E ele ainda fala assim, como bom soldado de Cristo Jesus. Você quer ser um bom soldado de Cristo Jesus? Suporte conosco os sofrimentos do Evangelho. Aquilo que nós perdemos por causa do Evangelho, abra mão também. Abra mão das piadas, abra mão da pornografia, abra mão dos dizeres incorretos, abra mão da falsidade, abra mão da mentira, abra mão do pecado e suporte o sofrimento, abra mão do dinheiro, do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Você não quer ficar rico? Não quero. Não quero. Como assim? Não amo dinheiro. Eu quero ficar rico de Deus. E Deus irá me sustentar. Seja num trabalho humilde ou num trabalho que é dos mais pomposos. Seja como empresário ou seja como aquele que é assalariado. O que importa é ser de Deus. Esse é o tesouro eterno. No final, ganhará o mesmo prêmio. Aquele que é fiel a Deus. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Está em 2 Timóteo 2, 1, 3. Essa preocupação de Paulo foi na carta praticamente toda. Ser fiel na palavra, suporte, aguente. Isso aqui é evangelho também, não é só aquela coisa não, só vitória. Eu costumo dizer que de verdade é só vitória, mas você tem que ter uma compreensão disso. Que eu até brinco, brincadeira, tá? No azar, até no azar eu tenho sorte. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo quando acontecem coisas ruins, o Senhor está contigo. É só isso. Mesmo quando acontecem coisas ruins, o Senhor está contigo. Se você está buscando o Senhor, mesmo na pior situação, o Senhor está falando contigo. Ele está falando, meu filho, eu te ajudo. Eu faço você suportar. Eu te chamei para você ser meu povo, meu filho, e eu ser seu Deus. Você está na minha mão e eu estou cuidando de você. É para isso que nós somos chamados, não para ser maltratados, mas Ele está cuidando de nós e nos preparando para a vida eterna. Não é temporário, não é uma bênção temporária, não é uma cura de um câncer, não é uma cura de uma doença maligna, não é a ressurreição de um simples morto como Lázaro, é a ressurreição para a vida eterna. É eterno, não acaba,
Porque até os milagres que aconteceram, as curas, essas pessoas já se foram. Lázaro não está aí no mundo. Ou alguém conhece Lázaro? Conhece, né? Tem alguns Lázaros, né? Mas o Lázaro da Bíblia, não. Ele já morreu. Mas aquilo é para mostrar o poder de Deus, quem Ele é, o Senhor da vida, aquele que bateu, que fez a morte tremer. Quem é que fez a morte tremer? Se não Jesus Cristo. A morte que batia na porta de todo mundo, agora vai Jesus Cristo e bate na porta. Como assim? Alguém vindo me procurar? Sim, é Cristo que morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Aquele que conseguiu vencer o maior de nossos inimigos. E esse inimigo já perdeu, já foi derrotado. Ele não declara o fim da nossa vida. Porque nós com Cristo, a segunda morte, nós não sofreremos. Nós não sofreremos a segunda morte. Nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Arrebentou a morte. Ressuscitado dos mortos. Descendente de Davi, conforme o meu evangelho. O evangelho prega algo muito maior do que riquezas terrenas. Algo muito mais valioso, que não tem ninguém nesse mundo que consiga dominar sobre ela. Nem o homem mais rico do mundo, que é o da Tesla, que perdeu, acho que, não sei se foram 20 ou 40 bilhões, mas teve uma queda agora de 40 bilhões, ele não consegue vencer a morte. Não tem ninguém que consegue dar esse prêmio para você, a não ser Jesus Cristo. E ele ensina para nós não nos envolvermos com discussões que conduzam a falsas doutrinas. Ele nos ensina para nós não estarmos nessas falsas doutrinas, falsas lógicas que levam a conclusões que não são verdadeiras. Nós somos chamados para permanecer nas coisas que nós aprendemos e nós tivemos convicção que veio da parte de Deus, da parte do apóstolo. No versículo 9, nós aprendemos que nada vence a palavra de Deus, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Nada pode vencer a palavra de Deus na nossa vida. Nada pode reter ou deter a palavra de Deus. Não é aquela roupa, como foi para esse teste do mergulhador. Nada pode deter. Não tem como nós segurarmos o poder da palavra de Deus. Não tem como ninguém vencer o poder da palavra de Deus, o poder da pregação. Prisões, doenças, desânimo. Não há situação, não há dilema que seja mais poderoso do que a palavra poderosa de Deus. Não há nada que nós estejamos vivendo que a palavra de Deus não nos dê sustento e cura diante dessas situações. A cura está na palavra de Deus, não em situações. E ele dá um alerta, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Nós não gostamos de correções e repreensões. Nós não gostamos. Nós gostamos de coisas que afirmem as nossas ideias, as nossas decisões. As mudanças radicais que a palavra de Deus exige, que o Evangelho exige, são difíceis e dolorosas. É como você receber uma notícia de ter que fazer uma cirurgia. Você prefere o quê? Você prefere que seja um remédio, né? Já que não poderia ser um remédio, mas a palavra de Deus é cirúrgica. E precisa agir de forma cirúrgica em nossos corações. Precisa mudar radicalmente. Não pode ser uma mensagem superficial que nos leva aos nossos próprios desejos. Pregadores, como se fossem pregadores que coçam os ouvidos dos outros. Aquilo que ele gostaria de ouvir, mercadejando a palavra
para encher os templos. E negociam aquilo que é a palavra de Deus para ter mais adeptos, para ter mais pessoas gostando, porque é chato ouvir isso, é chato ouvir essa pregação, é chato ouvir que eu sou pecador. Nós somos pessoas adoráveis. Somos pessoas adoráveis? Já ouvi alguns não ali. Mas é chato, porque eu sou uma pessoa tão boa. Como é que pode? Nós não temos pureza em nosso coração. É Cristo que faz a diferença em nosso coração. É Cristo que muda. E diz que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Uma mensagem palatável, fácil de eu poder comer, desce fácil, a mitos. Quantas vezes nós não vemos isso? Porque é chamativo. Determinadas palavras são chamativas, atraem as pessoas. Falar de pecado, falar para abandonar o pecado, falar para a pessoa ter cuidado. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está, às vezes, ditando como a igreja deve seguir. Qual é o rumo que ela deve seguir? Porque não quer abandonar o pecado. Pessoas que não estão mais se casando, se relacionando e achando normal, entre outras coisas. Mentindo, roubando, fofocando, passando a perna. E pensando que pode seguir assim. Não dá para seguir assim. E se agarra em mitos, rodopia, dente de ouro, entre outros mitos, entre outras mentiras pregadas. Prega riquezas para as pessoas. Venha buscar a sua riqueza, seu pote de ouro. Toca aqui, toca ali. Sincretismo, um monte de coisa que faz. Um monte de coisa que coloca no culto, no púlpito. Um monte de adereço sendo vendido para você ser salvo. E praticamente, na prática, não acontece nada de diferente. E ele manda nós sermos sóbrios, assim como fala com Timóteo, seja sóbrio. E ele manda novamente, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, não se misture com isso. E ele, já prevendo a sua morte, ou a sua condenação, já sabendo, revelado por Deus, ele já diz que ele está sendo derramado como oferta, dizendo que o tempo dele está próximo. E ele agora se preocupa com o futuro da igreja, com Timóteo. A preocupação dele não é com a morte, com a condenação dele. A preocupação dele é como vai chegar essa palavra até vocês no dia de hoje. Com toda a igreja, em todo o período. Essa é a preocupação dele. Perceberam o tesouro dele? E ainda bem que ele foi fortalecido no Senhor para poder guardar essas palavras, para que nós pudéssemos olhar, ainda com o fim próximo, ainda olhando a sua morte. Ele contemplava a sua morte e a preocupação dele era que os outros que viessem ouvir, estivessem ouvindo com fidelidade. Eu me preocupo que ouçam a verdade de Deus. E por que ele se preocupa com essa fidelidade? Porque essa é a necessidade do ser humano. E ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É como se ele estivesse dizendo, olha, passei por necessidade, eu sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, combati o bom combate. E seja você também um bom combatente. Guarde a fé. Complete a sua carreira, guardando a fé. Em todas essas lutas, eu estou de pé. Como um atleta que treina e aguarda o seu prêmio, era assim que ele estava, recebendo a coroa de justiça. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E é isso que nós iremos. Aqueles que já são batizados,
Na mesma fé, nós iremos agora participar da ceia do Senhor, até que Ele venha, proclamando a sua volta, falando dos seus juízos, mas também declarando o seu amor, porque Ele nos revela o pecado, mas também nos revela a salvação desse pecado. O treinamento é duro. Nós enfrentamos esse adversário, mas nós podemos, assim, ver a glória de Deus. E para quê? Para que nós tenhamos vida, porque essa palavra traz vida. Não foi assim para Lázaro? Não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? E ele manda, Lázaro, vem para fora. Porque esse Jesus é aquele que nos dá vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos cura, que nos ressuscita, que nos dá visão, que cura a nossa lepra. Pedir para os músicos já se posicionarem. Que cura a nossa lepra, que os obreiros também. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Jesus, ele diz para nós, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem maior presente, não tem maior prêmio. Já pode distribuir. Não tem maior presente do que nós servirmos a Deus. Nós estarmos olhando para essa ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso vale a pena nós estarmos cultuando a Deus. Por isso que vale a pena nós estarmos com a nossa vida dedicada a esse Senhor, proclamando as suas maravilhas, clamando a Ele, Senhor Jesus, limpa, ó Deus, a minha lepra, Senhor. Ressuscita, Deus, aqueles que estão mortos, Deus. Cura, Deus. Dê visão, Deus, àqueles que não estão enxergando, Senhor. Ressuscita, Deus. Ressuscita, Deus, aqueles que estão perdidos, Senhor. Dê ânimo, Deus, àquele que está prostrado, Senhor. Aquele que está perdido, Deus. Aquele que está jogado ao chão, Deus. Aquele que está no pecado. Aquele que está desanimado, Senhor. Aquele que não dormia, Deus. Dê um sono, um refrigério, Deus. Que ele possa ver, o Senhor está cuidando da minha casa. O Senhor me salvou. Que ele possa entender que o Senhor está cuidando de cada noite, de cada passo. Este é o nosso Deus, aquele que morreu para que nós viéssemos a ter vida. E vida em abundância, longe do pecado, com dificuldade às vezes para andar. Mas é aquele que nos dá força, que nos guia, que nos orienta. Aquele que cuida de ti. Sim, Senhor. Tu és, ó Deus, a ressurreição e a vida, Deus. Nós acreditamos, ó Deus, que ainda que nós venhamos a morrer, nós viveremos, Senhor. Porque nós vivemos aqui para ti, Senhor. Nós dobramos, ó Deus, o nosso joelho. Dobre o seu joelho diante de Deus. Dobre o seu coração, se derrame diante do Senhor. Mostre para Ele que você quer servi-lo com dedicação. Que você quer anunciar até que Ele venha. Até que Ele venha. Sim, Senhor, fecha os teus olhos. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Oh,
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão maravilhoso é! Pega esse pão. O nome de Jesus. Dê graças ao Senhor. Tenha comunhão com esse Deus. Mesmo na angústia. Como diz esse louvor. Maravilhoso. Maior do que tudo. Declare ao Senhor. Tu és, ó Deus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Reflita em Deus nesse momento. Oh, amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Sim, Deus. Oh, quão maravilhoso é o nome Tu és, de Jesus. Tu és o nosso Rei, Deus. Tu és o nosso Rei, Senhor. Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso, poderoso. Maior que tudo Ele Príncipe é. da paz. Oh, quão maravilhoso é nome de O nome mais poderoso. Jesus. Quem nos liberta, quem nos salva, quem cuida de nós. O pão vivo que desceu, que deu a sua vida pelos nossos pecados. Nós damos graças a Ti, ó Deus, por esse pão, Deus. Nós damos graças a Ti por esse sacrifício, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja cada dia na nossa vida, nos enchendo, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito, Deus, cheios do Teu poder, Senhor. Nós queremos, ó Deus, compartilhar os nossos dons espirituais, Deus. Nós queremos, ó Deus, ter riquezas no céu, Senhor. Riquezas diante de Ti, Senhor. Anunciamos, ó Deus, até que o Senhor venha, Senhor. É a Tua igreja declarando, ó Deus, o quão maravilhoso Tu és, Senhor. Poderoso Deus. Tomando o pão, deu graças. Partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Sim, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse alimento, Senhor. Alimento, ó Deus, muito maior do que qualquer um aqui da terra, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que toda provisão, Senhor, vem de Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa vida está segura em Ti, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que toda corrente, ó Deus, seja quebrada em Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que aprisiona, Deus, tudo aquilo que separa, Deus. Nós queremos estar próximos a Ti, Senhor. Como uma igreja, Deus. Sim, Senhor. Que nós possamos comer nesse momento para a honra e glória do Senhor, todos juntos. Possa comer. Pegue o cálice diante de Deus. Continue adorando ao Senhor. Nenhuma lepra fica diante do sangue de Cristo. Ele é aquele que nos dá visão. Ele é aquele que ressuscita os sonhos. Os planos de Deus na nossa vida se cumprirão. Creia na palavra do Senhor. Aquilo que Ele te prometeu irá cumprir. Seja tu fiel. Ser fiel naquilo que Ele te colocou. Faça com toda a dedicação. Ore com todo clamor, todo louvor ao Senhor. Dedique esses momentos somente a Ele. Ele está te ouvindo. Ele está enxugando as tuas lágrimas. Ele está te abraçando nesse momento. Sim, Senhor. Nós fazemos isso na Tua presença, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Sim, Senhor, nós cremos, ó Deus, nesse sangue, ó Deus, derramado em nosso favor, Senhor. Nós fazemos isso, Deus, até que o Senhor venha, Deus.
Nós, como bons soldados, ó Deus, pregando o Evangelho, vivendo e caminhando com fé, Senhor. A fé que o Senhor nos deu, Senhor. Nós queremos manter firme, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós somos Teus, Deus. Nós declaramos que a nossa casa é Sua, Deus. Nós declaramos, ó Deus, que o nosso coração é Teu, Deus. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nós tomamos esse cálice para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Como uma igreja Tua, Deus. Abençoada por Ti, Senhor. Salva, ó Deus, pelo Teu sangue, Deus. Declaramos a vitória, ó Deus, que nós temos em Ti, Senhor. Nós aceitamos, ó Deus, todo o sacrifício. Nós aceitamos os sofrimentos, Deus. Nós aceitamos a Tua palavra, Senhor. Tu és o nosso guia. Tu és o nosso protetor, Deus. Tu és o nosso Deus forte, Senhor. Tu és o Deus dessa igreja, Deus. Tu és o Deus desse povo, Senhor. Esse povo declara o amor a Ti de forma espontânea, Senhor. Sim, Deus. Que nós possamos tomar esse cálice da nova aliança todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus seja louvado na sua vida. Continue adorando o nome do Senhor. Ele está aqui. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Diga, igreja. Oh, aleluia. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quero ouvir a igreja forte. Maior que tudo Ele é. Aleluia. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Não há outro, não há outro como nosso Deus. Não há outro que se compare a Ele. Ele está nesse lugar. Você pode glorificar. Seja cheio, seja renovado, seja vivificado, porque o Senhor está aqui, trazendo vida para o seu coração, querido. Aleluia! Comece a glorificar, exaltar o nome do Senhor. Seja fortalecido. Receba uma porção do Senhor para essa semana. Oh Deus, renova as nossas forças. Dependemos de Ti, Senhor. Oh, maravilhoso conselheiro. Santo é o Teu nome. E não há outro como Tu. Perfeito.
Seus caminhos são perfeitos. Bendito para sempre, adorado, exaltado. Aleluia. Perfeito tu és, Senhor. Tua vontade é sempre boa, é sempre agradável. Fica conosco, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, debaixo do teu cuidado e da sua proteção, Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet, que a sua graça maravilhosa se estenda, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui conosco ainda não vai embora. Fique aqui. E você que está em casa, Deus te abençoe. Correrei para ti, meu Senhor. Minha